Boa tarde. Boa tarde, professor Rubem. Boa tarde a todos os membros do CGTIC. Estamos iniciando a terceira reunião ordinária de 2022, no dia 25 de junho de 2022, às 14 horas. Hoje temos 5 pontos de pauta. O primeiro ponto de pauta são os informes. Não sei se alguém tiver algum informe, pode levantar a mão ou pedir aí a palavra no chat. Enquanto isso, eu só vou dar um informe rápido, que é em relação à entrega dos computadores que nós adquirimos no ano passado para algumas unidades. Então, houve um atraso na entrega, mas eles chegaram agora no início do mês. Acho que o CCBS, Centro das Humanidades, o CRES também tem. Então, eles estão agora na fase de tombamento e logo serão encaminhados aí para os setores. O Núcleo de Práticas Jurídicas, que também pediu. Então, só esse informe. Mais alguém? Não? Então, esses computadores são aqueles que a gente pediu aqui para mandar para o HO, Vanessa? Você lembra? Isso, são esses. Exatamente. Então, passando ao segundo ponto de pauta, apreciação da ata da segunda reunião ordinária do CGTIC, de 16 de maio de 2022. A ata foi encaminhada por e-mail aí na convocação. Pergunto se alguém tem mais alguma contribuição, alguma dúvida. Não? Então, vou submeter ao regime de votação. Os que aprovam a ata da segunda reunião ordinária do CGTIC. Professor Cláudio? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente do CGTIC. Só verificar, eu acho que tem um... Eu li antes a ata, acho que tem só um ponto para... Ela tá sem linhas, mas é na quinta linha, de baixo para cima, talvez tenha ficado uma frase ali sem concluir, que fala o senhor Rafael, o senhor Cláudio, não sei se é o senhor Rafael ou o senhor Cláudio, ou tinha alguma frase aqui para ser incluída. Beatriz? Acho que ela pode falar melhor. Detalhe. Eu vou abrir aqui. A primeira página, professor Cláudio? Quinta linha? Você pode repetir, professor Cláudio? A quinta linha? Tá mudo, professor. Perdão. Estou fechado aqui. É na linha 110. 110. Aí, eu acredito que o Rafael seja o Rafael Simões e o Cláudio eu. Aí tem acho que falta talvez uma conexão aqui, um conectivo. Ou deve ser só um que sugeriu, e ficou 2 nomes. Bia, está escrito assim, o senhor, que ela colocou aqui, se trocar de tela, a gravação vai ser interrompida. Então, eu vou ler aqui para você. O senhor Rafael, o senhor Cláudio, sugeriu que o SIG atualizado seja implantado antes. Acho que foi o Cláudio mesmo. Acho que o Rafael também mencionou alguma coisa. Talvez várias pessoas falaram. Talvez é só a adequação do verbo ali mesmo. Rafael, Cláudio sugeriram. A minha sugestão é a revisão do vídeo e daí corrigir essa linha. Então, a gente coloca aqui que é para corrigir a correção da linha 110.
Mais alguma sugestão? Então, submeto ao regime de votação da ata da segunda reunião ordinária do dia 16 de maio de 2022, com a alteração da linha 110, conforme estiver lá no vídeo, na gravação. Né? Os que aprovam a ata permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções se manifestem pelo chat, por favor. Ata aprovada por unanimidade. O terceiro ponto de pauta é a apreciação das declarações ad referendo dos dias 20/6/2022 e 18/7/2022. Então, eu vou apresentar aqui o documento. Então, o primeiro é esse aqui. Declaro que aprovo ad referendo ao Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, CGTIC, a inclusão do seguinte item ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC, 2020-2022, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, conforme solicitação enviada por mensagem eletrônica pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, nós acrescentamos o software Microsoft Office 2019 Professional Plus, 2 licenças. Então, Barreiras, 20 de junho de 2022. Foi uma solicitação do professor Clayton para aquisição dessas 2 licenças, porque os que a gente usa na universidade, que é o Office 2016, não atende uma necessidade específica, né, na área do setor de pagamento. Se o professor Clayton quiser falar melhor. Então, ele solicitou essas 2 licenças. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Não, é só para reforçar o que Vanessa acabou de dizer. É uma necessidade específica da Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal para acessar os sistemas estruturantes do governo. Então, com o que a gente tem hoje, desculpa o barulho, tem uma obra aqui, os sistemas que o Office que a gente tinha não atende e aí torna o trabalho mais moroso, não consegue subir em bloco, mas era só isso mesmo. Obrigado. Agradeço, professor Cleiton. E abro para contribuições, dúvidas? Não? Então, submeto ao regime de votação. Os que aprovam a declaração ad referendo permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Então, ad referendo aprovado por unanimidade. O segundo ad referendo, visto aqui, na nossa última reunião, eu tinha falado sobre o nosso plano de transformação digital, que nós fizemos as alterações dos nomes dos serviços e encaminhamos para a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. E eles devolveram solicitando alguns ajustes nos prazos. Os prazos que nós havíamos colocado no plano era para dezembro de 2022, que atenderia o decreto do governo, só que nós esquecemos que estamos num projeto junto com a FRN, que é um TED, né, do Ministério da Economia, nesse projeto da UFRN, então eles solicitaram que a gente faça esse alinhamento dos prazos do final do nosso projeto com o final do projeto da UFRN, que é outubro de 2022. Então, eu fiz a alteração para outubro de 2022 e fiz esse ad referendo aprovando também o plano, que foi submetido ao Ministério da Economia e nós estamos aguardando aí a resposta deles agora. Então, abro aí para contribuições, perguntas, referente a isso. Não? Então, submeto ao regime de votação. Os que aprovam esse ad referendo permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, manifestem pelo chat. Então, ad referendo aprovado por unanimidade. Nosso terceiro ponto de pauta
é a apreciação do relatório final do PDTIC 2020-2022, cuja vigência finalizou em junho. Então, eu encaminhei aí o documento e vou fazer uma breve apresentação aqui. Então, o relatório de acompanhamento da execução do PDTIC de junho de 2020 a junho de 2022, portanto, foram em 2 anos desse PDTIC. Nós tínhamos 80 ações no PDTIC, 42% das ações foram concluídas, 38% das ações estão em andamento e 20% não foram iniciadas. No documento que foi encaminhado, tem um breve relato de cada ação, como está, né, para os senhores acompanharem. Não vou entrar em detalhes de todas, eu vou falar de 4 necessidades que foram priorizadas, com altíssima prioridade, que são aumentar a capacidade, o nível de disponibilidade e o desempenho da infraestrutura e dos serviços de TIC, consolidar o uso dos sistemas integrados de gestão, SIG, desenvolver, atualizar e modernizar os sites institucionais e capacitar a equipe técnica em áreas estratégicas de TIC. Essas foram que a gente priorizou, então vou falar um pouco mais sobre elas. Na questão de aumentar a capacidade, o nível de disponibilidade, o desempenho da infraestrutura e dos serviços de TIC, destaco as seguintes ações que foram realizadas. Contratação de solução de outsourcing de impressão. Nós tivemos aí a diminuição da quantitativa de impressoras de 33 para 25, com isso nós conseguimos diminuir o valor do custeio do contrato anual, né, e criamos alguns centros de impressão. Tivemos também a contratação de solução de segurança da informação com atualização do firewall na reitoria e nos campi. Foi uma ação de investimento de cerca de 1,5 milhão, e agora nós conseguimos avançar nessa questão da segurança da informação na universidade. Outra ação importante foi a contratação de serviço de computação em nuvem, já que o nosso sistema da universidade, ele já é mais antigo, e nós não temos nem espaço mais para expandir, inclusive o SIG, então foi uma ação importantíssima. Alguns serviços já foram migrados, nós temos o site, o SIG, o sistema Veredas, o repositório digital, que já foi implantado, a gente vai começar agora a configurar, então já estão todos na nuvem. Tivemos também a melhoria da infraestrutura da sala técnica de TIC da reitoria, então nós trocamos o telhado e já temos um projeto em andamento para reforma no ano que vem. Então já tem um recurso reservado e o processo já está aberto e está na CINFRA no momento para finalização do projeto executivo. Tivemos também a padronização dos serviços e sala técnica de TIC dos campos. Nós temos aí uns hacks que foram já enviados, nós vamos começar a instalação, né, padronizamos os serviços, todos estão com outsourcing de as impressoras funcionando via rede, e a gente está padronizando os serviços. Também tivemos a contratação de serviço de manutenção de fibra ótica, que está no processo de assinatura do contrato, né? Então, esse serviço também, esse contrato, a gente conseguiu diminuir o custo dele, passou agora a ser sob demanda. Então, tivemos essas ações aí mais nessa área. Sobre o SIG, consolidar o uso dos sistemas integrados de gestão. O SIG já está implantado na nuvem, né? Essa vai ser a pauta da próxima reunião em setembro. Já estamos agora maduros para, de fato, talvez definirmos uma data para a gente migrar para o sistema novo. Então, ele já está na nuvem, já está com os dados da UFOB, falta só atualizar. Então, estão fazendo testes. Já houve a integração do SIG com o serviço de autenticação, então estamos conseguindo autenticar com os nossos próprios credenciais. O diploma digital também já está implantado em fase de testes, né? E a equipe técnica está finalizando o primeiro pacote de serviços digitais integrados com a plataforma gov.br. Então, nesse projeto que nós temos com a FRN, eles dividiram os serviços em 2 pacotes.
Um que era para finalizar agora em junho, nós estamos um pouco atrasados, e outro para finalizar em outubro. Então, esses são os que vão ser acessados via acesso.gov.br, né? Então, também já está em processo de finalização de implantação para início dos testes, tá? Como eu falei, em setembro pretendemos trazer a equipe técnica e discutir essa pauta aqui no CGTIC. Professor Jair? Obrigado, boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, boa tarde, Vanessa. Só uma dúvida, ver se eu entendi, essa integração com o gov.br vai ser do SIG, então alguns serviços do SIG vão estar integrados com o SOGOV, por exemplo, gestão de pessoas, teria essa possibilidade? Não, são só aqueles serviços do plano de transformação digital, que é, por exemplo, inscrição em cursos de extensão, certificados dos cursos de extensão, processo seletivo, os que são abertos para a comunidade, né? Os outros vão continuar sendo o acesso como a gente faz normalmente. Tá, no caso aí, de fato, são serviços oferecidos pela universidade que vão estar disponibilizados, vamos dizer assim, no gov.br. Isso. Ah, tá. E em relação ao, por exemplo, como eu tenho alguns módulos de SIG, não há essa perspectiva, nem essa possibilidade, por enquanto. Por enquanto, não. O que a gente tem discutido, na verdade, é como a gente vai fazer uma integração, se for com o gov.br, porque a gente também já usa o EduROM, né? Então, a RNP, ela tem que integrar também com o GovBR e ser um login único para todas, porque senão a gente só de ter o EduROM e o GovBR já seriam dois tipos de login, e que é o que a gente não quer. Então, a gente quer fazer essa integração. Então, é uma conversa também da equipe da RNP com a equipe do governo, para fazer esse alinhamento. Mas, por enquanto, nós vamos permanecer dessa maneira. Tá, agradeço. Não, minha pergunta, eu até conversei recentemente com o professor Cleiton. Por exemplo, é claro que é um avanço o gov.br, né, vários dos serviços internos, né, que a gente diga assim, de atendimento à comunidade interna, sendo migrada para o gov.br, mas acaba que, por perdermos essa integração com o SIG, alguns serviços tendem a ter um pouco de dificuldade, sobretudo em relação à comunicação. Um exemplo que eu estava conversando com o professor Cleiton, em relação à solicitação de afastamento para atenção à saúde, né, cuidar de saúde, afastamento médico em geral. A chefia imediata não é mais comunicada, a gente não recebe nenhum tipo de comunicação direta, né? O servidor já faz isso diretamente com o SOGOV, e aí a chefia imediata não recebe nenhuma comunicação, e isso pode gerar algum tipo de problema. Só foi nesse sentido, eu sei que faz parte, e talvez essa integração ela possa ocorrer no futuro, mas acaba que gera um pouco dessa dificuldade de comunicação, já que o servidor ele acaba fazendo isso diretamente no sistema e não passa necessariamente por uma ciência, né, da chefia imediata, mas só uma informação. Obrigado, viu? Nada. Outra discussão em relação a isso que você mencionou é essa questão de muitas pessoas não conseguirem realmente fazer o login, né? Ao invés de ser aberto, agora ele realmente tem que fazer o login no GovBR. E sobre isso, depois a gente também vai ter que discutir, fazer manuais para facilitar. Então, fica para a próxima pauta, para a gente aprofundar essa discussão aí do SIG, porque está chegando o momento de realmente aprovarmos ou não essa migração e discutir uma janela, um período, porque o sistema tem que parar, né, pelo menos por uma semana, para a gente fazer essa migração. O próximo, desenvolver, atualizar e modernizar os sites institucionais. Então, nós instalamos já o Plone há um tempo, o portal da UFOB já está no Plone e na nuvem, né? Já foi migrado para a nuvem e os demais sites estão sendo migrados, né? Eu já tinha falado isso no ano passado, a migração para a plataforma gov.br, ela foi suspensa pela Secretaria de Governo Digital e não foi retomada ainda. Não tem ainda previsão.
E capacitar a equipe técnica em áreas estratégicas. Nós tínhamos 3 áreas estratégicas: segurança da informação, governança de TIC e desenvolvimento de sistemas, e nós conseguimos realizar essa capacitação. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Aqui mesmo nesse slide. Então, nós conseguimos realizar 94 cursos no total. Então, 13 na área de segurança da informação, 47 na área de governança de TIC, 17 na área de desenvolvimento de sistemas e 17 na área de infraestrutura, sendo que vários cursos foram feitos por mais de uma pessoa. Então, foi um avanço muito grande que ajudou a equipe, principalmente na questão do SIG. Eles fizeram vários cursos para conseguir, de fato, implantar o sistema sozinhos. Nós não tivemos a imersão na UFRN. A imersão da UFRN, por conta da pandemia, passou a ser por videoaulas. Então, eles assistiram aos vídeos, fizeram esses cursos e conseguiram fazer essa implantação na universidade. Então, foi um avanço bem grande. Nós conseguimos contratar, com parceria com o professor Cleiton, lá na Progep, nós contratamos uma plataforma que chama Alura, que fornece cursos na área de TIC. Então, pudemos colocar 12 servidores realizando esses cursos. Por isso, temos essa quantidade alta de cursos realizados. Também 2 colegas obtiveram o título de mestre do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, e no momento temos 3 que também foram aprovados. Então, temos mais 3 mestrandos que terminam esse ano. Em relação à quantidade de servidores, né, de pessoal da área técnica, nós não tivemos liberação de nenhuma vaga nova, né, durante esse período. Nós conseguimos contratar 2 técnicos terceirizados que atuam nos laboratórios do CRES. Né? Esse foi o reforço que tivemos esses 2 anos. Continuamos com a equipe bem reduzida para o tamanho da nossa universidade. Em relação à execução do plano orçamentário, o documento apresenta os detalhes do que foi adquirido, dos novos contratos. Então, a gente fez a somatória do que foi licitado nesses últimos 2 anos, de fato, contratado. Fora os contratos antigos, que a gente acabou não somando. Mas foi um investimento alto da universidade, então tivemos aí... isso aqui está errado, o total do ano 2020 é dos 2 anos, investimos R$ 6.430.912,89. E para terminar, as dificuldades, as maiores dificuldades no avanço dessas ações. Então, sempre reforço a questão da equipe reduzida. A ProTIC conta com 14 servidores, né, e nem todos são da área de TIC. Nós temos administrador, nós temos assistente de administração, então nem todos, de fato, eles atuam, ajudam, mas não são da área de TIC. Várias ações ficaram atrasadas por conta da pandemia, porque exigem que os servidores estejam na universidade e, no momento, nem conseguem trabalhar ainda, né, presencial, por conta da reforma do prédio, da reitoria. Então, algumas ações continuam suspensas. Nós tivemos aumento aí dos afastamentos para tratamento de saúde, acompanhamento de familiares doentes, então também atrasou, né, algumas ações. E tivemos um aumento daí dos processos de contratação de soluções de TIC. Então, só no ano passado mesmo nós tivemos 15 processos de contratações para uma equipe pequena. Então, parte do nosso tempo hoje fica muito nessa questão de elaboração de ETPs, de documentos e de fiscalização de contratos. Né? A gente fez um levantamento, quase 50% da equipe atua nisso. Então, é bastante. Né? Então, é isso que eu queria trazer. Abro para perguntas, dúvidas aí, discussões, contribuições. Nenhuma? Professor Jair? Só
Parabenizar, né, aos envolvidos, eu sei que dos desafios, conforme comentado, mas a gente verifica claramente avanço, mesmo diante das dificuldades. E aí eu queria também só solicitar você comentou rapidamente sobre o repositório, e recentemente também estava verificando, né, que nós já temos uma regulamentação, mas ele ainda não está validado, e eu estava me perguntando qual a situação. Você comentou, e se você pudesse esclarecer em que situação está, se existe uma previsão de fato, o início das atividades, e também se, aí não sei se você saberia essa informação, mas enfim, se a ideia do repositório é incluir os documentos a partir do início, né, vamos dizer assim, do processo de instalação ou anteriormente também. Obrigado. Eu acho que o professor Cláudio pode até falar dessa questão dos documentos em si, né? Que eu posso falar mais da parte técnica. Eu vou até postar aqui no chat. Esse é o link do repositório. Ele já está na nuvem, como eu falei. Agora estamos no processo de configuração e início dos testes. Temos uma comissão que já está com a portaria para fazer esses testes. E acho que tem uma resolução, o professor Cláudio pode falar melhor de fato o que vai conter, o que vai para o repositório. Passa a palavra, então, professor Cláudio. Bom, eu vou falar aqui como parecerista, tá? Não como reitor de pós-graduação em pesquisa. Foi apreciado, então, na 15ª reunião do mês de maio, e aí foi encaminhado agora recentemente, demorou, você também participou, projeto, demorou um pouco o meu retorno em relação ao parecer após a discussão na Câmara, porque a gente também estava bastante envolvido com aquela revisão da resolução dos assuntos estudantis. Uma vez que finalizou aquilo, eu voltei para o parecer, vi as sugestões que tinham sido dadas e já encaminhei para a SODES. Tá? Então, acredito que já deve estar no processo de tramitação, isso já deve fazer uma semana, um pouco mais. Entre 7 dias, uma semana, 10 dias, eu retornei e acredito que vão encaminhar, então, para a comissão que elaborou. Eu não vou ter tudo aqui de cabeça, mas em síntese, inicialmente, a previsão, então, é para os TCCs, as dissertações, as teses, que isso estava estabelecido, já qual seria o modo de arquivamento, e aí eu tinha outras modalidades que estavam previstas lá, relacionadas a projetos, a artigos, mas não havia uma sugestão uma proposição de como seria o modo de arquivamento. Isso tinha sido apontado até nas sugestões que vieram da comunidade. Eu coloquei isso no parecer, foi feita uma diligência e ela não foi atendida completamente. Então, eu entendi, até para não atrasar mais o processo, que resolvia incluir lá um item que essas outras modalidades, né, de arquivamento, para além do TCC, da dissertação e da tese, poderiam ser resolvidas depois na elaboração de uma instrução normativa. Tá? Então, creio que, né, nas próximas semanas aí já deve estar o documento devolvido e depois vá para ato decisório e publicação. Se tiver algum ponto específico, eu posso, mas que eu me lembre, assim, né, tranquilamente, são esses pontos. Professor Jair? Sim, por favor. Minha pergunta é porque nós estamos, né, discutindo as reformulações do TPCs, dos nossos cursos, e um dos pontos que foram recentemente levantados é a exigência do envio do formato digital do TCC, né? Que nos nossos PPCs originalmente, esse envio é impresso com CD, DVD, enfim, para a biblioteca, que é algo que está bastante ultrapassado. E a gente discutia sobre essa questão do repositório,
justamente no sentido de já colocar isso no PPC, essa previsão. Aí a minha pergunta é nesse sentido, então tem essa previsão, por exemplo, a gente pode prever que os TCCs, após a aprovação, enfim, todo aquele processo, ele seja enviado para o repositório. Eu não sei bem como seria esse trâmite. Seria essa a ideia, né? Professor Cláudio? Em relação ao campus, a biblioteca do campus Reitor Edgar Santos, aí os colegas podem me ajudar, os diretores, mas se eu não me engano, se não me equivoco, a recepção já estava sendo em formato digital. Tá? Aí tem essa previsão, sim, em relação ao arquivamento e digital. E também eu sei que tinha uma preocupação, né, sobre isso entrar logo em operação. Tem um dos indicadores do instrumento de avaliação dos cursos, não vou lembrar agora de cabeça, 3.16, uma coisa assim, 4.16, que para chegar no conceito 5, a instituição tinha que ter repositório. Então, esse é um dos pontos também que demanda, né? Além de melhorar nossa rotina de arquivamento, de disponibilização. Tá? Mas sim, já está prevista a política o arquivamento digital. Mais Obrigado. alguma dúvida, professor Jair? Eu pergunto se tem mais alguma dúvida. Não? Então, submeto o relatório final do PDTIC 2020-2022 para votação. Os que aprovam o relatório permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat, por favor. E não havendo manifestações, então o relatório foi aprovado por unanimidade. Passando ao próximo ponto de pauta, é a apreciação da minuta do PDTIC 2022-2024. Eu vou passar a palavra para a coordenadora da comissão de elaboração, professora Leriane, para que ela possa falar um pouco mais sobre a elaboração do documento. Fique à vontade, professora. Obrigada, boa tarde. Cumprimento a todos presentes, a presidente do CGTIC, os demais colegas, né, conselheiros. Como a Vanessa mencionou, né, e há pouco, né, aprovamos o relatório final do PDTIC 2020-2022, e acho que vocês devem ter observado o ciclo, né, até junho de 2022. Então, antecipadamente, foi instaurada uma comissão exatamente para iniciar os trabalhos do novo ciclo, estendendo aí até o término do exercício de 2024. Então, considerando ainda um período de 2022 e sendo 2023 e 2024. Então, eu vou pedir licença aqui, Vanessa, para projetar. A minuta foi encaminhada a todos, né, por e-mail, porque as contribuições podem ser aqui apresentadas. E essa comissão, ela trabalhou no sentido de identificar essas ações para o período que foi agora citado, né? Realizar uma priorização dessas ações que foram elencadas, traçar o plano de ação. Então, de maneira geral, a gente cumpre uma exigência, né, de aprovação de um documento que é bastante orientador para a universidade, e está alinhada à estratégia do governo digital. Então, com licença aqui. A gente tem o plano diretor de tecnologia, de informação e comunicação para esse novo período. Essa foi a comissão constituída. Então, já agradeço a todos os envolvidos. Então, aqui vou nominar Beatriz dos Santos, Cláudio do Nascimento, David, Geisa, Gesiel, Odenir, Vanessa, Vera, Weresquinei. Bom,
Alinhado àquilo que já havia sido feito até no PDTIC anterior e com base na metodologia, né, já estabelecida na área, principalmente na área de estratégia do governo, nós trabalhamos com 3 grandes fases: preparação, diagnóstico e planejamento. A preparação, o objetivo era definir o escopo do projeto, definição, então, da abrangência da temporalidade, levantamento desses documentos todos, das fontes de informações, estabelecer a comissão e definição de metodologia. Isso foi feito, foi apresentado, foi apreciado aqui na reunião do CGTIC. Partimos em seguida para a fase de diagnóstico, buscando as informações relacionadas à situação atual de TIC na universidade, utilizando como parâmetro o PDTIC vigente, e um levantamento de dados coletados juntamente às áreas, com a finalidade de identificar as necessidades de cada uma, né? Nesta fase foram realizadas as consultas às unidades, obtivemos retorno em grande maioria, visando proporcionar todo esse alinhamento estratégico às necessidades da instituição. Então, havia ali uma sinergia entre aquilo que estava sendo proposto e também alinhado aos objetivos estratégicos relacionados à tecnologia da informação e comunicação. Posteriormente à fase de diagnóstico, né, temos início a etapa de planejamento, que foi estabelecida uma priorização dessas necessidades, e aí as áreas, ao indicar, elas também já fizeram um apontamento posteriormente das suas prioridades. Posteriormente, em reunião específica, nós trabalhamos em conjunto, né, a comissão se reuniu com essa finalidade, e identificando as necessidades de planejamento de metas e ações, né? No caso específico, voltado à governança, gestão, infraestrutura, sistema de informação de pessoas, orçamentários e de risco. Para balizar a elaboração desse documento, foram utilizados os princípios, 18 princípios, extraídos do Estatuto da Universidade e da Estratégia do Governo Digital, 2020 e 2022. Todos esses princípios estão elencados na minuta, é o documento em Word, que todo conselheiro recebeu antecipadamente. Além dos princípios, nós temos também as diretrizes, 26 diretrizes, que foram extraídas do PDI da universidade, que abarca, né, o planejamento voltado para a TIC, e da Estratégia do Governo Digital também, 2020 e 2022. Então, existia ali toda uma preocupação em consolidar este documento com base nas diretrizes, nas estratégias do governo. A estrutura organizacional da área de tecnologia da informação é a Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação, que é uma atuação da Vanessa Kinoshita, né, enquanto pró-reitora. Nós temos 3 coordenações: Coordenadoria de Sistema de Informação, que é o Núcleo de Desenvolvimento e Evolução de Sistema, e há também o Núcleo de Implantação e Sustentação de Sistemas. Temos a Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança, que possui 2 núcleos: o Núcleo de Infraestrutura de TIC e o Núcleo de Sistema de Segurança da Informação, perdão. E a Coordenadoria de Governança e Atendimento, que possui 2 núcleos: Núcleo de Governança de TIC e Núcleo de Atendimento aos Serviços de TIC. Como a Vanessa mencionou agora há pouco, nós temos uma estrutura que é bastante enxuta, né? Não que seja intencionalmente esta a nossa vontade, né? Mas por limitações exatamente de códigos de vaga e outras questões. Mas, de fato, a gente tem uma estrutura pequena para atender tamanhas necessidades da instituição. Também foi apresentado há pouco os resultados do PDTIC anterior, no relatório. Então, só resgatando, foram 80 ações, né, 42 concluídas, o que representa 38% encontros em andamento, o que representa 30 ações, e 20 ações que não foram iniciadas, ao todo 16 ações. Então, aqui a gente viu na fala
da presidente, né, agora há pouco, a apresentação do relatório, e das ações que foram priorizadas, inclusive para a utilização, para viabilização no período, dada aí a necessidade de alocação de recursos para atender, né? Posteriormente, quando a gente deu início ao trabalho, inclusive em reunião aqui do próprio CGTIC, fizemos uma análise utilizando a análise SWOT, que ela representa 4 quadrantes, sendo 2 quadrantes que remetem ao ambiente externo, e especificamente as oportunidades, o fator oportunidades e ameaça, então aspecto positivo e, no caso, a ameaça, isso pode, né, se não for tratado de forma antecipada, né, causar um impacto na instituição, e análise do ambiente interno, forças e as fraquezas. E aí fizemos essa discussão ela acabou balizando o que posteriormente foi desenvolvido pela comissão. Então, aqui nós temos não vou me ater a falar de cada aspecto, mas foram elencadas as forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, essa metodologia de análise do ambiente, né, ambiente interno e externo, ela potencializa ações da organização, no caso, ações da UFOB, no sentido de potencializar aquilo que, de fato, é entendido como forças, minimizar os impactos por conta das fraquezas, né, tentar entender quais são as nossas fraquezas e, com base nesse diagnóstico, poder tomar medidas que possam reverter, talvez até trazer de fraqueza para transferir de fraqueza para, posteriormente, uma força, se bem tratada, e se antecipar às questões que venham, né, enquanto ameaças do ambiente externo, e as oportunidades também tentar, né, aproveitá-las de uma maneira mais eficiente. Então, aqui nós trabalhamos com base nessa análise ambiental. E todo o trabalho esteve voltado para o alinhamento com os objetivos estratégicos, né? Então, foram 29 objetivos estratégicos retirados do PBI e da EGD 2020-2022. Aqui a gente está falando especificamente de TIC, né? Após o levantamento de necessidades, que foi direcionado para as áreas, ao todo tivemos 114 necessidades identificadas. Essas necessidades, elas foram coletadas com base na análise SWOT, que direcionou propriamente a oficina de TIC, que foi realizada essa atividade na área na PROTIC, os relatórios da auditoria, Planejamento Estratégico 2021, PDTIC 2020-2022, PDI, o EGD e o levantamento por formulário realizado junto às unidades. Então, com base nas necessidades identificadas, foi estabelecida uma priorização. Nós utilizamos a matriz GUT, que reflete a gravidade, urgência e tendência, que nos permite identificar o grau de priorização de cada ação, de cada necessidade que havia sido identificada. Posteriormente, a comissão, a partir das 114, né, e com grau de priorização estabelecido, essa tabela ficou disponível, todos puderam contribuir, né, participaram, foi estabelecido o plano de metas e ações. E aí a comissão definiu as 90 ações em 4 eixos. Na verdade, o próprio relatório, a própria pesquisa, ela já direcionava para esses eixos: governança e gestão, a infraestrutura de hardware e software, sistemas de informação e pessoas. Então, todos foram consultados em relação aos 4 eixos. E aí, para monitoramento, foram estabelecidos indicadores, até para viabilizar o grau de alcance desses objetivos ao longo do prazo, né, ao longo do período de vigência desse PDTIC. Então, nós temos aqui os 4 indicadores, que é mensurar o indicador IDC1, mensurar a evolução do nível de execução do plano de ações
do PDI, o FOB, perdão, PDTIC, o FOB, mensurar a evolução do nível de execução de um projeto do PDTIC, e o IDC3, mensurar a evolução do nível de execução das capacitações do PDTIC. De maneira específica, na minuta que vocês receberam, tem lá a composição, está nos quadros. Posso abrir aqui depois para a gente acompanhar pelo documento, né, na íntegra lá. Cada indicador desse, a métrica de avaliação, a periodicidade de apuração e a justificativa, né, de por que a escolha. No plano de gestão de pessoas, como foi citado agora há pouco, né, a ampliação do quadro de servidores, e aí a Vanessa há pouco mencionou, né, o quadro de terceirizado, quadro terceirizado no caso específico da SACRES. Então, hoje a gente tem 22 servidores que direcionam os esforços para atender as demandas relacionadas à TIC. O desafio 2, a capacitação contínua, né, a capacitação contínua, isso já fica evidente, né, a necessidade de assegurar, principalmente porque a gente está falando de uma área de tecnologia da informação, cuja demanda é grande, e também as inovações e as mudanças que o próprio governo tem promovido. Então, é uma área que demanda bastante atualização, constante atualização, tá? Então, essa capacitação, ela é essencial. E nas áreas estratégicas relacionadas para atender as nossas necessidades, serviço de computação em nuvem, redes de comunicação, segurança da informação, ciências de dados e contratações de TIC, né? Então, aqui nós temos um outro desafio relacionado ao plano de gestão de pessoas. Nós temos uma estimativa de gastos em TIC com base, isso aqui foi realizado com base nas necessidades apontadas quando foram indicadas as ações, quando as ações foram apontadas. Existia ali uma expectativa do valor dessa despesa, e até uma indicação do valor de onde havia sido coletada essa informação. Então, embora a gente esteja falando aqui, fazendo projeções para o ano de 2024, usando como referência o valor de 2022, aqui existe uma expectativa no montante de 5.331.000, tá? Relacionado tanto a custeio quanto a capital. No caso aqui, em 2022, estamos nos referindo ao ano... Vanessa, só confirma, por favor, se essa informação, que aí eu estou até em dúvida, se essa informação está limitada ao período de segundo semestre, né? Que é o segundo semestre da vigência. 2023 e 2024, aqui como tem um detalhamento. Por fim, foi realizada a análise de gestão de risco, né? 15 riscos avaliados em relação a risco, probabilidade de impacto, ação preventiva, corretiva e responsável. Eu vou abrir daqui a pouco a minuta e a gente vai poder chegar nessa tela para avaliar, tá? E 2 tipos de atividades que serão desenvolvidas ao longo do PDTIC, né? Que obrigatoriamente faz com que a gente atenda ao ciclo de gestão. Então, se a gente está numa etapa de aprovação de um documento, posteriormente a gente tem a etapa de sua execução propriamente, né? Então, a implementação do PDTIC, e 2 instantes direcionados para o monitoramento. Não que eles não ocorram ao longo do processo, mas são marcos temporais definidos, né, como linhas de atuação da própria CGTIC, né, do próprio comitê, perdão. Então, aqui a gente tem um monitoramento em 2 instantes, dezembro de 2022 e dezembro de 2024, tá? A revisão a qualquer tempo, quando solicitado pelo CGTIC. Isso aqui reflete, basicamente, aquelas necessidades que não foram atendidas ou que não entraram no escopo do que foi aprovado inicialmente, que se justifica, né, que seja avaliado, e aí é apresentada essa minuta de proposta de revisão, né, temporal aqui, bem específica para
atender a necessidade de uma revisão de proposta. E no monitoramento vai trazer para a gente todo o progresso daquilo que foi avaliado, fazendo menção, inclusive, das ações desenvolvidas ao longo do período e o cumprimento delas, né? Ou em atraso, ou em andamento, ou atendida, né? Até antes do prazo. Então, isso vai nos permitir avaliar o desenvolvimento do PDTIC ao longo do processo. O instrumento para cada uma dessas atividades, no monitoramento é o relatório de resultados, similar ao que a gente apreciou aqui no âmbito, né, desta reunião, e da revisão, o instrumento apropriado, uma minuta de revisão do PDTIC em si, né? Foram identificados fatores críticos de sucesso. Esses fatores críticos, eles são importantes porque eles direcionam a gestão para compreender os principais elementos associados àquela ação e como é que a universidade ela pode se antecipar ou ela pode promover ações que visem alcançar os objetivos. Então, esses 10 fatores críticos de sucesso foram levantados. Daqui a pouco eu mostro, porque aqui no PowerPoint fica muito mais limitado para a apreciação dessa informação, então eu já passo lá na minuta. E as considerações finais, melhor dizendo, anteriormente a gente teve uma vigência de 24 meses, né? Aprovamos aqui há pouco um PDTIC que era vinculado até o meio do exercício do ano 2022. A intenção é que esse PDTIC ele atenda o exercício completo de 2024. Tá? Então, nós teríamos aí, não específico a um biênio, propriamente, né, em 24 anos, mas ele é além. Então, nós temos 30 meses. O alinhamento com os principais documentos da universidade e governo federal, prioritariamente, né, o EGD, e o avanço no nível de maturidade com a definição de indicadores que podem ser monitorados. Então, isso tem um ganho, né, de um PDTIC do PDTIC anterior para o atual, isso é natural, é um processo, né, de amadurecimento mesmo, da organização como um todo, da instituição como um todo, né, e reflete aí formas de avaliação ao longo do período. Então, esses indicadores, eles vão servir com esta finalidade, tá? Eu vou passar aqui agora para vou sair daqui e vou projetar, só para identificar, esse é o documento que vocês têm em mãos, né, que é que todos receberam, perdão, deixa eu só colocar aqui, que é a versão do PDTIC, propriamente, e aí, ao longo do documento, já passando para a etapa que eu gostaria de mostrar para vocês, só um instante. Bom, tem todo o detalhamento da priorização das necessidades, como foi feita, inclusive nos anexos, nos apêndices, vocês vão encontrar essas informações, e as tabelas, deixa eu só achar o risco, eu acho que eu vou por aqui, que vai ficar mais fácil. Pronto. E o plano de gestão de risco, para aumentar um pouco aqui, né, que tem um detalhamento, e aqui no caso é importante, super importante, né, para avaliar aqui o progresso, então das ações, né, foram elencados aqui os riscos e especificamente a probabilidade, impacto, que ação preventiva, que ação corretiva e os responsáveis. Então, aqui nós temos um rol de riscos que foram elencados, isso também demonstra uma preocupação da instituição com relação ao cumprimento, né, das metas que foram definidas no próprio PDTIC. Então, esse acaba sendo um documento bem norteador para a implementação de todas as ações relacionadas à TIC. E aí eu já passo a presidente, né, do comitê gestor,
me coloco à disposição para as dúvidas ou para algum questionamento, mas antes de concretamente passar, eu faço aqui os agradecimentos a toda a comissão que trabalhou, né, especificamente a presidente, né, na pessoa da Vanessa, agradeço bastante a ajuda de todos e fico à disposição. Obrigada, professora Leriane. Eu também já agradeço a toda a comissão, né, a coordenadora que se dispôs a participar, né, a assumir esse desafio na elaboração desse documento, que foram meses de trabalho. E abro para contribuições. Dúvidas? Jaqueline? Boa tarde a todos presentes, senhora presidente. Primeiro, parabenizar realmente a comissão. Fico muito contente quando a gente tem um documento com essa qualidade, com todos esses apontamentos que a professora Leriane colocou agora por último. É importante ter um documento norteador. Todas as nossas ações, ultimamente, são cobradas, né? É cobrado que a gente tenha esses documentos institucionais, que a gente tenha condições de dar um suporte às contratações, um suporte às definições que a instituição precisa ter perante as grandes modificações que esse setor de TIC tem tido ultimamente, né? Uma coisa que eu acho muito importante frisar a todos é que, por vezes, a gente olha um plano como esse e fica imaginando, diante dos recursos orçamentários, se a gente conseguiria cumprir. Mas a gente tem que lembrar que é o nosso planejamento, a nossa visão, o que seria necessário para um futuro. E aí a gente adequá-lo às condições orçamentárias é justamente uma das etapas da execução desse plano. E tudo que nós executamos, ele precisa estar no PDTIC. A gente pode até não executar, como foi o relatório ali apresentado. Algumas ações não foram executadas por diversos motivos, mas pelo menos elas tinham aquela previsão ali dentro. Então, estar ciente que quando a gente aprova um plano como esse, ele é realmente a nossa visão da instituição para esse período desse PDTIC, mas que não necessariamente vai ser cumprido ao pé da letra, principalmente nos termos orçamentários, porque a gente sabe que realmente os recursos, principalmente de capital, ao longo desses anos, eles têm sido bastante reduzidos. E muito da parte de TIC, ela está relacionada justamente a itens de capital, né? Para justamente estruturar melhor essa área. Então, apenas parabenizar toda a equipe e fico bastante satisfeita que a universidade está caminhando assim a passos largos para ter documentos muito bons, estruturadores e que garantam a segurança para a instituição nas suas ações. Obrigada, Jaqueline. Mais alguma contribuição? Enquanto isso, eu queria fazer 2 esclarecimentos em relação ao PDTIC. Um é sobre a mudança que houve do PDTIC anterior para esse. Nós retiramos as planilhas com todos os itens que estavam estimados, porque achamos desnecessário que em toda reunião a gente tenha uma aprovação de um item que vai ser incluído. Então, como a gente já tem orçamentos separados por unidade, a ideia é que a unidade, dentro do seu orçamento, possa fazer seu planejamento, contanto que aquele item atenda a alguma das ações que vão ser aprovadas, né? Isso já é feito até no DOD, quando a gente preenche, tem lá qual é a ação, o alinhamento com o planejamento da universidade. Então, retiramos a planilha, né? Mas temos tudo documentado, né? Inclusive a estimativa dos valores foi feita a partir das planilhas que foram encaminhadas, né? Então, essa foi uma modificação. E a segunda, como a Leriane já destacou, foi a questão dos indicadores que nós não tínhamos no PDTIC anterior e que foi cobrado no mês passado, numa auditoria do TCU, que tivemos que responder sobre governança de TIC. Então, essa questão dos indicadores é muito importante. A nossa intenção é, de fato, até fazer painéis em relação ao monitoramento do PDTIC, de todas as ações,
Então, realmente vai ser um desafio grande também para a Protic, com a sua equipe reduzida, conseguir fazer todo esse monitoramento. E ainda a gente planeja, né, que seja adotada a metodologia ágil, que é uma coisa que está aí no mercado. Então, a partir de agora, a gente quer começar ainda esse ano essa questão do monitoramento em tempo real, né, para que todos possam acompanhar o andamento. Mais alguma contribuição? Não? Então, eu vou submeter a minuta do PDTIC 2022-2024 à votação. Os que aprovam o documento permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestação, a minuta foi aprovada por unanimidade. Então, novamente, agradeço a toda a comissão, a todas as unidades que encaminharam suas demandas para que pudéssemos fazer esse levantamento, né? E esperamos que tenhamos, né, Jaqueline, um orçamento para cumprir esses próximos 2 anos e meio, tudo que a gente estimou aqui. Não havendo mais nenhum ponto de pauta, então encerro a reunião e agradeço a todos pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, gente.